Você fica em dúvida quando tem que posicionar o seu paciente no assento da cadeira de rodas? Ou não sabe como tornar esse assento mais funcional, mais adequado às necessidades do seu paciente? Ou ainda, por mais que você faça, seu paciente ainda escorrega da cadeira e sai do posicionamento que você planejou para ele? Eu sou a Nilcia Trigo, fisioterapeuta do Projeto Tecno Viver, e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre adequações no assento da cadeira de rodas. E eu vou mostrar para você o que tem de novo em matéria de posicionamento naqueles casos difíceis com aquele padrão extensor que acaba com a sua adequação. Se você é físio, TO ou fisiatra, não deixa de assistir esse vídeo e comentar. Dá uma curtida, assina o nosso canal, assim a gente vai poder continuar a discutir esse e outros assuntos interessantes para quem trabalha e para quem quer trabalhar com tecnologia assistiva e com a mobilidade da pessoa com deficiência, ok? Bom, começamos tendo que entender o que são alguns termos que a gente usa quando falamos sobre o assento da cadeira de rodas. A gente ouve muito falar de cavalo de abdução. Tá, o que é isso? Bom, abdução, a gente já sabe que é o movimento de afastamento de uma parte do corpo em relação ao eixo mediano deste corpo. Então, quando eu abro o meu braço, eu estou abduzindo o meu braço. Quando eu abro a minha perna lateralmente, eu estou abduzindo o meu membro inferior. Isso com a perna, com os joelhos, com qualquer outra parte do corpo. Então, existe esse movimento que é o movimento de abdução. Quando a gente fala de abdução de joelhos, então nós estamos querendo dizer do afastamento do joelho da linha média da pessoa. Quando uma pessoa tem um comprometimento neurológico, como por exemplo as encefalopatias, a mais conhecida é a paralisia cerebral, a encefalopatia crônica não evolutiva, né? O traumatismo crânioencefálico, por exemplo, os TCEs, um AVC, um AVE, um acidente vascular encefálico, ela pode ter um quadro de espasticidade, que é a contração involuntária da musculatura provocada pelo sistema nervoso central. E essa espasticidade leva o membro afetado a aduzir, que é o contrário da abdução. Né? A abdução seria a abertura, o afastamento do membro, daquele segmento do corpo do eixo mediano. A adução, no caso, é a aproximação, então, desse segmento do corpo com relação ao eixo mediano. Muito bem, então essa espasticidade leva esse membro a ser aduzido e, por exemplo, nos casos de tetraparesia espástica, a gente encontra muito o quê? Os dois membros inferiores aduzindo e entrando num padrão que a gente chama de padrão de tesoura, né? Às vezes muito forte, de uma adução muito forte. Em casos como esses, então, nós usamos um elemento chamado de cavalo de abdução ou rolo de abdução. Que é isso? Basicamente, uma peça de espuma que se coloca ali entre os joelhos, né? Que pode ser com mais reforço ou menos reforço, dependendo do quanto essa espasticidade é forte, né? Porque este cavalo ou esse rolo estará ali para ajudar na abdução, né? Na abertura dos membros inferiores, né? Nesse local. A fixação deste rolo ou deste cavalo de abdução, ele pode ser de várias formas, né? Pode ser fixa ou pode ser removível, pode ser incorporado à espuma do assento, revestido junto com o restante das espumas, né? Então é colocado ali uma peça com um aspecto mais anatômico e então é revestido totalmente com o tecido que vai se colocar no assento da cadeira. De qualquer forma, este rolo, esta peça, ela deve ter o tamanho necessário
para manter os joelhos afastados numa posição mais próxima possível da posição fisiológica da pessoa, né? Nem mais nem menos, porque se os membros forem afastados demais, pode causar desconforto e até dor. Mas se eles forem afastados de menos, né, eles não vão cumprir a função que eles estão ali, que é facilitar o encaixe da cabeça do fêmur lá em cima no acetábulo. Então, quando eu abduzo o membro, né, essa cabeça, ela se posiciona melhor dentro do acetábulo, né? Muito bem. Esse elemento de adequação, o rolo ou cavalo abdutor, também é usado em casos de hipotonia. Até agora a gente falou em hipertonia, estou falando de espasticidade, de alteração na tonicidade para mais, né? Mais tônica, mais forte aquela musculatura, aquela espasticidade naquela musculatura. Muito bem. Agora, eu estou falando de hipotonia. Nos casos de hipotonia, né, de um membro mais flácido, também é utilizado esse cavalo. No caso, por exemplo, onde em muitos casos de AVC que ficam na cadeira de rodas, o que acontece, né? Aquele membro, aquele dimídio, né, o lado do corpo que foi afetado, o membro inferior ali na cadeira, ele desaba para dentro, né? Na verdade, ele faz o quê? Ele faz uma rotação ali do quadril, né? Acaba fazendo uma rotação, o que vai ocasionar, o que pode ocasionar, né? A perda do encaixe do acetábulo lá atrás. Então, eu faço uma rotação interna do membro ali inferior, causando, né, um posicionamento que é perigoso, é no mínimo perigoso. Por quê? Porque a musculatura ali em volta ali do encaixe do acetábulo e da cabeça do fêmur tá também flácida, tá também hipotônica. Então não tem condições de segurar ali aqueles elementos ósseos. Então, o que eu faço? Se eu estou sempre com um membro rodado internamente, eu vou estar facilitando o escape ali daquela cabeça do acetábulo. Isso não é bom, né, no posicionamento de uma pessoa. Então, por isso, a gente usa, nesses casos, o rolo, né, o cavalo de abdução, o rolo abdutor, mas sempre em conjunto com o apoio lateral. Por quê? Porque na hora que eu posiciono o membro, como ele está hipotônico, o que ele vai fazer? Ele vai tender a abduzir demais. Então, eu uso em conjunto o apoio lateral ali para que esse membro se mantenha ali, então, naquela abdução o mais fisiológica possível, né? Para não dar justamente esse tipo de problema. Então, a gente vê que o cavalo de abdução, quando ele está fazendo um alongamento constante, no caso da hipertonia, né, da área ali, ele ajuda na quebra do padrão espástico, porque ele vai estar fazendo esse alongamento constantemente. A pessoa está ali na cadeira, está fazendo alongamento, né? Se ela estiver bem posicionada, essa musculatura vai estar sendo alongada e vai estar ajudando então na quebra e no alívio um pouco desse padrão espástico. E, consequentemente, né, prevenindo o encurtamento dos tendões ali adutores. E também, no caso da hipotonia, vai posicionar mais adequadamente, né, para evitar as rotações desnecessárias que podem causar outras complicações, conforme a gente já viu. Entendido isso, será que o abdutor de joelho serve para fixar a pessoa à cadeira? É ele que não deixa a pessoa escorregar da cadeira? A gente estava começando a falar, né, no começo do nosso assunto, qual era? Era justamente daquelas pessoas que escorregam na cadeira. E muitas vezes a gente escuta as pessoas, e às vezes até profissionais, achando que aquele rolo ou aquele cavalo é que vai segurar essa pessoa na cadeira.
Já ouvi inúmeras vezes, né, a mãe querer um cavalo quando não é necessário, né, e dizendo, olha, é bom porque assim ela não escorrega. Dá uma olhadinha na ilustração que vem a seguir para você ver o que eu penso sobre isso. Então, quando a mãe fala, olha, eu prefiro o cavalo, vai segurar ela na cadeira, aí você vai olhar, a criança está ali com o cavalo comprimindo a sua genitália. E o cinto pélvico, que é quem teria a função de realmente segurar essa criança na posição correta na cadeira, está ou mal posicionado ou nem está ali. Quando isso acontece, muitas vezes considera-se que a pessoa não tem tolerância à cadeira ou muitas vezes tolerância à escola, né? Eu já vi muito isso acontecer. Tem todo um trabalho da escola de adequação de horário, de planejamento pedagógico especial, de dias e horários diferenciados para essa criança. A mãe relata que quando chega em casa com a criança, ela se acalma. Por quê? Porque ela é tirada da cadeira, tirada daquela posição que está comprimindo ali a genitália dela. E aí ela, logicamente, se acalma, né? Então há toda uma confusão, né? Às vezes por conta de um mau posicionamento da criança na cadeira. Então, se a gente. E fora também que nós temos uma outra coisa que é uma agravante nesses casos, né? A genitália ali muito comprimida, muito abafada nessa situação, né? Pode facilitar uma infecção urinária também. Então, a gente também tem essa questão de saúde a prever e a prevenir, não é? Então, o que é que segura a pessoa na cadeira? É o bom e velho cinto pélvico. Bom, esse tipo de cinto, ele pode ser feito com gorgurão, pode ter proteção das áreas de contato, né? Muitas vezes a gente faz tendo a possibilidade de fazer esse cinto com uma proteção acolchoada para a área de contato ali com o osso da bacia. Ele pode ter um fecho, que pode ser em fivela simples ou fivela dupla, né, com duas fivelas, uma de cada lado, ou ainda em velcro, né? Vai depender da condição da pessoa que vai usar. Se é ela mesma que vai manusear o cinto, né, a gente tem que pensar em facilitar ao máximo. No caso, por exemplo, de um AVC, em que a pessoa só tem um dos membros funcionais, o fecho deverá ser em velcro, é o mais fácil, né, para ela com uma mão só manusear. E o passante desse velcro é interessante que seja colocado do lado parético, né, para que com o lado são ela consiga enfiar ali no passante, voltar e prender o velcro. Já uma criança com um cognitivo rebaixado, com alguma alteração de comportamento, que pode abrir o cinto a qualquer momento, a gente então já toma alguns cuidados, colocando fivelas, e algumas vezes a gente até lança a mão de um artifício, que é esconder a fivela debaixo de uma faixa de velcro. Eu já tive casos em que, para a segurança da criança, nós tivemos que colocar a fivela, a faixa em velcro por cima, escondendo a fivela, e ainda botõezinhos de pressão, que aqui a gente chama de tic-tac, né? Aquele botãozinho de pressão nas pontas ali, para que ficasse praticamente impossível da criança manusear aquilo e conseguir tirar o cinto numa hora inadequada, principalmente durante os deslocamentos. Então, quando o cinto pélvico é colocado da forma correta, na direção da articulação ali coxo-femoral, a 45 graus de inclinação, a força de contenção vai ficar
exatamente sobre a parte óssea, né? Sobre o osso ali da bacia, e não na barriga ou na coxa. Esse é o jeito mais simples e eficiente de conter a pessoa à cadeira de rodas com segurança e com conforto. Mas nós temos aqueles casos que, como eu falei no começo, não há cinto que consiga posicionar e manter o posicionamento. Isso porque essas pessoas, em geral, têm um padrão espástico de extensão total do corpo muito forte, ou mesmo algumas crianças têm um comportamento onde elas usam esse movimento de extensão para conseguirem o que querem, né? Na impossibilidade da comunicação verbal. Muitas vezes fica muito difícil posicionar essa pessoa na cadeira. Ela acaba escorregando e acaba tocando o cavalo ou o rolo abdutor com a genitália, o que só agrava a questão da adaptação dela à cadeira. Nenhum cinto segura. Nesse caso, está sendo usado um novo conceito de posicionamento, que é fazer uma espécie de arcabouço, uma cavidade mesmo, na região proximal do assento, para conter os isquios, para que eles se apoiem e a pessoa não escorregue pelo assento. Se a gente pensar que a nossa pelve, se olhada de perfil, ela é semelhante a um triângulo invertido, nós vemos que ela é totalmente instável nesse eixo. Tem gente que fala que a pelve nesse eixo, ela é tão instável quanto um ovo. Né? Dá para colocar um ovo em pé? Não dá, né? Mas dá uma olhada nessa foto, a solução de alta tecnologia que a gente consegue para colocar o ovo em pé. Então, esse arcabouço na espuma do assento da cadeira age dessa forma. Nesse caso, a cavidade que as espumas do assento vão formar fazem o papel desse porta-ovo, mantendo esse triângulo invertido em pé. Eu gostei muito dessa ilustração, porque ela explica bem o que acontece. Bom, o restante do assento, então, por sua vez, pode ser plano, né? Saindo ali do arcabouço, eu posso ter o meu assento plano ou ter algum grau de inclinação, que a gente chama de onda, não é? Dependendo da necessidade da diminuição de ângulo de assento encosto ou não. Essa parte mais baixa, né, que forma ali aquela cavidade onde o isquio vai se apoiar, pode inclusive ser de espuma de densidade diferente do restante do assento. E mesmo assim, no próprio arcabouço, eu posso ter os dois lados de densidades diferentes, né? Que é usado, esse artifício é usado no caso de obliquidades da pelve. Mas a gente fala isso logo em seguida, tá bom? Vou mostrar para vocês, então, com um desenho que eu fiz, mais ou menos esse processo, como é que é feito esse assento. Muito bem. Tentando explicar para vocês aqui essa proposta desse novo tipo de adaptação de assento, que também a gente chama de onda, não é? Mas que tenta conter, né, tenta ajudar o posicionamento daquelas pessoas que têm muita dificuldade em se manter na cadeira, quer seja por um padrão extensor muito importante, ou mesmo um comportamento, né, que leva a querer realmente sair da cadeira, se esticar e sair do posicionamento. Muito bem.
o que a gente usou até agora, né? E continuo usando nos casos mais leves, não tem problema nenhum, que são aquelas ondas que a gente faz com que o assento seja praticamente uma cunha. Ela pode ser colocada embaixo do assento ou a própria almofada ser uma cunha. Muito bem. Posso também fazer aquela onda, tipo romboide aqui na frente, né? Na parte distal do assento, onde eu consigo posicionar esse membro inferior numa angulação, né? Onde eu diminuo aqui o ângulo de assento-encosto, o ângulo coxo-femoral, né? Então, esse é o padrão mais usado, é o que a gente conhece. Muito bem, qual é a nova proposta? Bom, eu tenho uma proposta, né? A gente está usando uma proposta agora para os casos mais difíceis, de posicionamento mais difícil, que é fazer um arcabouço, né, de espuma. Eu tenho ali uma espuma de densidade geralmente um pouco menor, tá? Onde, o que acontece? Onde vai ficar, vai estar justamente o meu isquio, né? Agora ficou de uma cor que eu não queria, peraí, vamos lá. O meu isquio vai estar aqui, né? Sobre essa espuma de densidade um pouco menor. Muito bem. Como é que eu formo esse arcabouço? Com o restante da almofada, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou terminar a minha almofada com um outro tipo de espuma, um pouco mais densa, né? Onde, nessa primeira parte, essa primeira chanfra aqui, eu vou estar formando justamente esse arcabouço que eu acabei de falar, né? Aqui está contido o meu isquio, apoiado numa espuma, dependendo do caso, né, de uma densidade adequada, e a espuma vai continuar aqui, né? Eu vou continuar ali com a espuma, e o restante aqui do assento, ou ele pode ser plano, certo? Se não for necessário outra coisa, ou ele pode ter uma inclinação também para ajudar, então, esse posicionamento, tá? Então, eu tenho aqui o restante da espuma e ali eu tenho o fêmur que vai estar com uma angulação aqui menor, mas não só o fêmur vai estar com a angulação menor, como o isquio vai estar contido ali naquele arcabouço. Então, fica muito difícil, né, da pessoa ultrapassar isso aqui, né? Ela teria que levantar primeiro para depois esticar. Isso eles não conseguem fazer e vai estar apoiada, a perna, o membro inferior, vai estar apoiado na almofada tranquilamente. Então, isso é a nova proposta, não é? Que vem sendo usado para esse tipo de situação. Agora, o que acontece? Eu tenho também a questão do cinto, né? No outro formato, a gente coloca o cinto nessa angulação de 45 graus, com a fixação aqui bem no ângulo, né, da coxo femoral, bem aqui. Então, ele vai para 45 graus, que é o melhor jeito dele posicionar a pessoa. No caso desta onda, a gente posiciona esse cinto um pouco mais para cá, ou seja, aqui na altura da prega glútea, não é? Ou da prega inguinal lá em cima, ou da glútea aqui embaixo. Mas o que eu faço com isso aqui? Eu vou diminuir esse ângulo. Eu diminuo para mais ou menos 65 graus. Então, isso vai pegar aqui na parte proximal da coxa, né? Então, o cinto, a gente tem que se atentar para isso, senão vai ficar uma coisa um pouco esquisita, que não vai dar o efeito que a gente precisa. Então, esse cinto, então, vai ter essa angulação de 65 graus, fixado um pouco mais à frente, na direção
prega glútea ou da prega inguinal aqui em cima, certo? Então, essa distância aqui dessa espuma amarela aqui que eu coloquei, isso vai ser justamente na prega glútea. Você vai marcar ali do final do glúteo, né, da pessoa sentada, até a prega glútea, que é justamente o espaço que o isquio ocupa, né? Então, com isso, a gente consegue um melhor posicionamento do nosso paciente. Eu achei isso uma ótima solução. Para mim, fez todo sentido. Só que tem que tomar cuidado, porque esse degrau que existe ali realmente tem que existir. Não deve trazer desconforto, e se a espuma colocada ali como base for a adequada, vai ser o melhor lugar onde apoiar a base dos isquios da pessoa. Agora, outro dia, eu entreguei uma cadeira para um menino que tinha essa característica de escorregar pelo assento, né, através do cinto. Ele tinha uma prescrição de cinto em Y da terapeuta dele. Eu não gosto nada do cinto em Y. Então eu conversei com ela, avaliamos o caso e comentei com ela sobre esse novo posicionamento, né? E ela aceitou, então, que fizéssemos essa adequação dessa maneira, para experimentar, para ver se daria certo com esse menino, que até então nada tinha dado certo. Muito bem, a gente fez a cadeira, entregamos a cadeira e tá tudo bem. Então ele se posicionou direitinho, ficou ok. Alguns dias depois, eu encontrei a mãe e a criança, né, no corredor ali da secretaria, e para minha surpresa, a mãe tinha colocado uma toalha dobrada exatamente na área de apoio dos isquios. Segundo ela, era para conter algum escape de urina, porque, segundo a mãe, ele molhava muito, vazava muito a urina, então ela, para não estragar a cadeira, ela então fez aquela dobra com uma toalha e colocou ali exatamente na área de apoio dos isquios, né? Para não estragar a cadeira, ela anulou o degrau que a gente tinha feito, que formava o arcabouço, ou seja, o menino ia escorregar mais cedo ou mais tarde. Aí eu expliquei que ela poderia proteger de outra maneira, tal, tivemos uma conversa sobre escapes de urina, mas que ela não colocasse nada para eliminar o degrau que a gente tinha feito. Vocês vejam que às vezes as pessoas estão mais acostumadas a conter alguém na cadeira do que a posicionar alguém na cadeira. E é muito diferente uma coisa da outra. Bom, então vamos resumir a questão das funções próprias de cada elemento que nós falamos aqui. O cavalo de abdução. Ele serve para, primeiro, relaxar a musculatura adutora espástica dos membros inferiores. Serve também, no caso da hipotonia, para posicionar, né, em conjunto com o apoio lateral de coxa, a musculatura flácida ou hipotônica. E ele não deve nunca tocar a genitália da pessoa. Já o cinto pélvico serve para posicionar a pessoa à cadeira, atua na segurança da pessoa, nos deslocamentos, evita que ela escorregue e deve ser fixado na direção da articulação coxo-femoral e sobre as partes ósseas a 45 graus. Ou, se for feita aquela adequação de contenção dos isquios, essa fixação do cinto pélvico seria, então, a 60 graus, né? Feito um pouco mais anteriorizado na região ali da prega glútea ou da prega inguinal. Muito bem. Agora falando um pouquinho sobre a obliquidade pélvica, né? Que nós falamos
ali acima sobre as densidades diferentes de espumas naquela região dos isquios. Então, quando eu tenho uma obliquidade, né, um isquio vai estar mais alto que o outro, certo? Né, porque eu tenho uma obliquidade da pelve aqui. Muito bem. Nesse caso, basicamente, a gente tem duas situações, né? A obliquidade ela pode estar instalada e ser já rígida, ou ela pode ser redutível ainda, né? Com alguma possibilidade de redução dessa obliquidade. Então, o jeito das espumas, né? A densidade das espumas vai ser alterada conforme esses casos, certo? Então, nós vamos trabalhar com densidades diferentes de espuma para compensar ou mesmo para trabalhar essa posição patológica da pelve. Então, no caso das obliquidades rígidas, a gente pode trabalhar com espuma de densidade mais alta no lado mais alto e a densidade menor no lado mais baixo. Por quê? Essa obliquidade está rígida, ela não vai sair disso, né? Eu não vou conseguir compensar. Então, eu vou, na parte que está mais baixa, eu vou colocar uma densidade menor, porque ali vai estar mais pressão, né? Então, eu preciso que a espuma aqui embaixo seja menos densa, que acomode com mais conforto este lado da pelve. E o outro, né, pode ser ou igual ou mais rígida, não tem problema. E na possibilidade de uma alteração ali, de uma redução um pouco dessa obliquidade, então eu vou trabalhar exatamente o contrário, não é? Eu vou na parte alta dessa obliquidade, né? Eu vou trabalhar com uma densidade menor, né? E posso trabalhar com uma densidade maior aqui embaixo. Por quê? Porque com a força da gravidade e eu tendo uma densidade menor desse lado, eu posso estar facilitando uma certa redução. Se eu colocar uma densidade alta aqui, eu vou estar compensando, nunca isso aqui vai sair dessa posição, certo? Então, eu colocando uma densidade menor aqui, eu posso facilitar pela gravidade que esse lado ele se reduza, né, essa obliquidade um pouco. Então, é com isso que a gente trabalha, é assim que a gente trabalha com as densidades diferentes das espumas. E ali, aquele arcabouço é bem fácil de trabalhar, porque ali fica muito visualizado onde é que está as alças dos isquios, onde é que está apoiado, ele está bem apoiadinho ali, está contido ali dentro e você consegue, então, mexer nessa obliquidade com mais facilidade, tá? Bom, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você no seu trabalho com a adequação e o posicionamento do seu paciente na cadeira de rodas. Comenta aí o que você achou, alguma dúvida ou crítica. Pode deixar aí nos comentários, porque a gente gosta muito de trocar ideias. Até o próximo.